Louvado seja Deus. Mais uma vez, eu salvo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido aos amados irmãos a estar abrindo a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quero partilhar com os irmãos nessa noite que Deus ele opera no meio do teu povo de várias maneiras. Aleluia. Amém? Dentro dessa perspectiva, no capítulo 19, versículo 18 a seguir, tem por título a terceira viagem missionária de Paulo, prega o Evangelho em Efésios. Diz assim a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias a escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tendo judeus tantos judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. De sorte que até os lençóis, aventais, se levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía. Amém, irmão? Louvado seja Deus, diga assim, glória a Deus. Pode se assentar glorificando a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Senhor Espírito Santo, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, com o ofício do Senhor, trabalhando, ortogado pelo Teu Espírito, que o Senhor nos conduza nesse momento, meu Pai, crucial, o culto, toda a liturgia, que é a exposição da Tua Palavra. Ser conosco em todo o tempo, para a glória e louvor do Seu santo nome. Amém? Louvado seja Deus. Durante toda a trajetória da humanidade, da igreja, desde a fundação da igreja, em Atos, capítulo 2, quando nós vamos ler, estudarmos de uma forma mais profunda, louvado seja Deus, nós entendemos que toda a história da humanidade, cada pessoa se Deus levantava, eles tinham um ofício. O ofício era o quê? Era um trabalho que Deus dava a cada um conforme o seu tempo, louvado seja Deus. E Paulo, ele, como judeu, Deus se coube dele, esse ofício dele
ser apóstolo do gentil, louvado seja Deus, um dos maiores pregadores, o maior teólogo da história bíblica, foi Paulo. E eu, estudando esse capítulo, a gente vai se aprofundando no conhecimento, entendendo que Deus ele opera na vida de nós de várias maneiras. Quando na era dos profetas, Deus usou o profeta Eliseu para fazer uma oração a uma mulher sudamita. Está escrito lá no 2 Reis, capítulo 4 a seguir. Versículo 8 a seguir. O início do capítulo 4 do 2 Reis é a multiplicação do azeite da viúva e a continuação dessa história de Eliseu, que ele chega em Sumã e a Sulamita fala com seu esposo que ele é um santo homem de Deus e prepara um quarto para ele se hospedar na sua casa. E ele pergunta o que ela queria. E o servo dele disse que ele não tinha filho. E ali, o marido dela, que era avançado de idade, e Eliseu declara para aquela mulher que no tempo do nascimento, ou seja, daqui a 9 meses, você estará com seus meninos nos braços. Esse texto vai narrando a história que o menino estava com seu pai e de repente ele disse: ai pai, ou seja, sentiu uma dor, e dessa dor ele esteve morto por alguns minutos, alguns tempos, da Bíblia não narra. Mas a mulher foi até o profeta, e o profeta, diz a Bíblia, Eliseu, chega diante do seu quarto onde estava aquela criança. Diz a Bíblia que ele se deitou sobre a criança. E ao se deitar, colocando sua mão sobre suas mãos, sua testa sobre a sua testa, seu nariz sobre o seu nariz, diz a Bíblia que a criança começou a ficar morna. Ou seja, começou a vir vida. E o texto vai dizendo que Eliseu começa a caminhar no quarto que estava preparado para ele. Começa a caminhar e de repente ele novamente se debruça sobre a criança, sobre o menino, colocando novamente seu corpo sobre sua mão sobre as suas mãos, seu rosto sobre o seu rosto, e de repente diz o texto que o menino espirrou por 7 vezes. Então, irmão, diante toda a história da humanidade, dos profetas, os patriarcas, os reis, Deus ele usou pessoas para agir de várias maneiras. E no período da graça também, Deus operou através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, vários prodígios, que o texto diz aqui que Paulo, pela mão de Paulo, aconteceu prodígio extraordinário. E um dos prodígios que Paulo aconteceu através da sua vida, que não é uma regra, não é lei, mas que Deus ele usa conforme ele quer e quem ele quer no momento que ele quer. Paulo ele era um homem que trabalhava fazendo tendas, né, para a sua sobrevivência. E aí ele usava os seus lenços, né? Algumas pessoas hoje têm costume ainda, pregadores, irmãos que vêm cultuar, usar um lenço, uma toalhinha para se enxugar. Paulo tinha esse costume de trabalhar na hora do seu suor, pegava ali seu lenço, se enxugava. E diz o texto que ele enviou para aqueles que estavam enfermos e foi curado. Louvado seja Deus. E o que é que você quer chegar com isso, irmão? Que não falei, na história da humanidade,
Deus usou quem Ele quis, no momento que Ele quis e da maneira que Ele quis. Louvado seja Deus. Aleluia. E hoje na graça, não é lei, não é algo que tem que ser como regra a gente usar isso. Mas Deus Ele usa. Parece uma loucura, mas Deus Ele usa. Quantas vezes você vê o homem de Deus orar pela foto do ante querido da gente e Deus operar, louvado seja Deus. Deus Ele usa, irmão, a hora que Ele quer. O texto bíblico, ele é bem categórico em dizer que meio a toda a humanidade, cada um tinha seus ofícios, cada um tinha seus trabalhos, e Deus usou conforme Ele queria e na hora que Ele queria. Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, a Bíblia diz que a uns Deus deu para profeta, outros para apóstolo, outros para ensinadores, outros para doutores e outros para pastores. Então, na igreja não há diversos trabalhos divididos por Deus para que cada um de nós exerça, louvado seja Deus. E é otorgado por Deus. E Deus Ele usa você na maneira que Ele quiser usar, na maneira que Ele quiser falar. E não há quem peça o operar de Deus na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Se assim Deus quiser fazer, através da minha vida, vai fazer. Não há ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus através da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Deus, Ele operou várias maneiras para entender que Ele é Deus e que Ele age no momento certo e como Ele quer. Louvado seja Deus. A Bíblia dá aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que existia em Jerusalém, no templo, um alpendre chamado Alpendre de Salomão. Louvado seja Deus. Um dos discípulos se reunia, pois no dia quente, eles se reuniam para desafadigar do sol, que nem diz aqui o Ceará. Quando eles se afadigavam, ficavam cansados, exaustos para o sol, eles usavam esses alpendre de Salomão, como abrigo. Diz o texto que, ao ver as maravilhas que Deus fazia através do apóstolo Pedro, as pessoas iam trazendo pessoas enfermas, leprosos, colocando sobre a rua, sobre a sombra de Pedro, e eles eram curados, louvado seja Deus. Então, irmão, Deus Ele opera na vida de qualquer um de N maneiras. Deus Ele não escolhe uma coisa, isso aqui não é regra, mas Deus opera. Nós não temos que ter dúvida do trabalhar de Deus nas nossas vidas, louvado seja Deus. Não é que nós vamos colocar isso como regra de prática nas nossas vidas, mas se Deus lhe der direção para você orar por uma pessoa, colocar um copo d'água, pedir a Deus para ungir, toma aí para Deus lhe abençoar, pode fazer que Deus opera. Não é uma regra, mas Deus opera. Quantos ministros de Deus tem usado, não como regra, mas para mostrar que Deus age pela fé daquele que o busca, louvado seja Deus. Então o povo buscava os profetas, buscava os apóstolos, uma ajuda, um auxílio. No capítulo 3 e 4, Pedro e João, ele chega no templo, na porta formosa, e aí estava um paralítico coxo, pedindo esmola. E aí ele pediu uma esmola, e Pedro e João disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda, louvado seja Deus. Então, irmão, a igreja do Senhor, temos que ter essa ousadia que Deus nos deu como autoridade de igreja, que Ele opera de várias maneiras e
no período da graça. É lógico que a nossa oração tem que ser em nome de Jesus, pois a Bíblia diz que em nome de Jesus todo ser se submete, até os demônios, louvado seja Deus. Mas toda vez que temos que orar em nome de Jesus, pois a autoridade não está no pregador, não está naquele que está ministrando a oração, e sim no Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, sentado, intercedendo como o único mediador entre Deus e o homem, louvado seja Deus. Está à destra, operando para que quando nós agimos com a fé dessa forma, os anjos sejam ministros de labareda ao nosso favor, louvado seja Deus. Então, Deus, na história da humanidade, Ele usou os profetas, os apóstolos, e no ministério terreno de Jesus, tiveram vários acontecimentos, várias curas, vários milagres, como aquele criado do centurião de Cafarnaum, que está escrito em Mateus capítulo 8, e Lucas capítulo 7, quando o centurião se dirige a Jesus e fala que ele está doente, o seu criado, o seu servo, Jesus disse que ia levar saúde na casa dele. E o centurião disse que ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa, mas que ele desse uma palavra, que assim como ele era centurião, estava sob a sua responsabilidade, pessoa que ele dava ordem e eles atendiam, também Jesus lhe dando uma palavra, ele sabia que também ia ser curado, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que não houve fé nem em Israel quanto a fé desse centurião, louvado seja Deus. E diz o texto que ele foi alcançado pelo poder de Deus. Então, irmão, Deus, ele age de N maneiras e de várias maneiras, agindo na vida daquele que crê, louvado seja Deus. Deus, ele não gosta, irmão, de uma conformidade. Ele quer um relacionamento, louvado seja Deus. Ele não gosta de religiosidade, e sim de um verdadeiro relacionamento. Ele nos chamou, nos separou para isso, para viver as boas novas de Cristo, em um novo relacionamento, louvado seja Deus. Nós temos dentro de nós esse direito de aonde nós abrir a boca, a Bíblia diz que Deus nos escuta, louvado seja Deus. Na antiguidade, irmão, era preciso usar aqueles que tinham como ofício de sacerdote, como trabalho de sacerdote, a cada ano, ainda mais não era nem um sacerdote comum, era um subsacerdote, que de ano em ano oferecia o sacrifício de expiação do povo, para levar os pecados do povo até Deus, para que Deus falasse com ele, para ele falar com o povo. Hoje não, diz a Bíblia, que os santos dos santos tinham um véu, e esse véu ele foi rasgado, louvado seja Deus. Teve acesso de alto a baixo, louvado seja Deus, dando acesso para mim e para você, louvar, pedir a Deus, orar e Deus operar prodígio e maravilha ao nosso favor, Senhor. Muitas vezes a gente vai orar para pessoas que pedem oração e elas estão acostumadas em um mecanismo, em algo mecânico, que quando alguém te ora uma oração simples, às vezes não sente efeito, porque elas estão esperando
esperando que a gente vá orar meia hora. Mas o trabalhar de Deus não está no tempo que eu oro, e sim naquilo que eu creio que Deus opera através da minha vida em nome de Jesus. É desse jeito, não é simples. O Evangelho é poder de Deus para a humanidade. Não há dúvida que Deus opera na vida daqueles que buscam e aqueles que não temem em orar no momento certo, por qualquer dificuldade, por qualquer coisa que alguém esteja passando assim. Então, o texto, esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo, nessa terceira viagem dele missionária, ele esteve em toda a Ásia, na parte de cima, pregando, evangelizando. Ele estava com esse ofício dado por Deus de ser apóstolo do gentil, ou seja, pregador para aqueles que não eram judeus, louvado seja Deus. Deus levantou um judeu, Paulo, para ser pregador daqueles que não eram judeus. E essas pregações, irmão, ela se levou até nós que não somos gentios, que somos gentios e não somos judeus. Nós somos um povo privilegiado nesse sentido, de ser alcançado pela palavra, porque o judeu não. Jesus veio para ele, de Israel, para o judeu, e ele não, nem todos reconheceram o Messias, o enviado, como Jesus, o Salvador. E aí Deus, pela graça, pelo favor imerecido, Ele estendeu a graça a nós gentios, louvado seja Deus. Oh glória! Louvado seja Deus. Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor nos dar essa tão grande bênção, louvado seja Deus. Irmão, a salvação é algo que podemos se alegrar. Louvado seja Deus. É algo que quando nós estudamos os textos, quando nós entendemos que a autora, não tinha a mesma fé dos discípulos, a fé que temos que confessar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é algo maravilhoso, quando nós entendemos isso para nossas vidas. E quando eu falei que Deus, no meio da história da humanidade, Ele usou pessoas durante o período profético, dos profetas, que se estendeu para a era patriarcal, e foi usando. Deus usou o ofício para Moisés libertar o povo que estava cativo há 40 anos no Egito. Deu ofício, deu esse trabalho diretamente para Moisés libertar esse povo. Louvado seja Deus. E assim ele foi dando ofício para o povo, para seus liderados, né? Constituindo pessoas, profetas, apóstolos, missionários, para fazer conforme Ele chamou. Porque a Bíblia é categórica em dizer que cada um de nós temos um ofício a cumprir na casa de Deus. Uns é pregar, outros é contribuir, ajudar. Todos nós, irmão, temos um trabalho diante da casa de Deus. Todos nós, ninguém fica desempregado, ou seja, sem compromisso diante da igreja do Senhor. Em todo tempo, Deus ele vai avivando a igreja, o seu povo, os pregadores, para trazer mensagem motivacional, transformadora. Tempos e tempos, Deus usou profeta
como ele usou o profeta Abacuque para orar, pedir a Deus que avivasse aquele povo. De vez em quando, Deus ele usa seu povo, seus pregadores, para pedir avivamento. Porque quando nós estamos avivados, a nossa mente, ela não tem tempo de pensar em coisa negativa, louvado seja Deus. Ela só tem tempo de pensar naquilo que nos transforma, naquilo que nos leva a pensar, a alinhar o pensamento com o céu, louvado seja Deus. O crente avivado é desse jeito. Ele não tem tempo para estar pensando, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? O pensamento dele já deu certo. Vai dar tudo certo naquele louvor dele. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Porque nós já colocamos a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Então o crente avivado vai ter que dizer que já deu certo. Mesmo que a circunstância não esteja favorável. Mas nós temos que declarar que Deus é conosco e que tudo acontecerá no momento oportuno. Louvado seja Deus. E assim foi na história da humanidade, da igreja, dos patriarcas, dos profetas, e assim é na minha vida e na sua vida, se assim você quer. Então, irmão, Deus ele usa as pessoas que ele quer, da maneira que ele quer. É lógico que Deus não vai mandar a gente fazer algo que não esteja dentro da tua palavra. Deus ele se compromete com aquilo que ele vela, que é a sua palavra, louvado seja Deus. Ninguém chegue para falar para você daquilo que não está escrito, e você não vai acreditar porque Deus se compromete com aquilo que está escrito, louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que em nome de Jesus, até os demônios se submetem, louvado seja Deus. Então é necessário que você, como igreja do Senhor, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, louvado seja Deus. É necessário, por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós fomos chamados para ser agradável, oferta agradável a Deus, louvado seja Deus. E como é essa oferta? Nosso corpo, nossa mente, nossas obras, temos que pensar naquilo que é bom e naquilo que edifica e naquilo que é agradável a Deus. Eu já preguei isso. Então, irmão, é maravilhoso quando nós se deparamos com um texto como esse, que a Bíblia diz que Paulo, ao enviar seus aventais, seus lenços, as pessoas eram curadas, louvado seja Deus. E assim, Deus ele foi usando os profetas de tal maneira, os profetas que eu digo é os apóstolos, os missionários, os evangelistas, os pastores, que é a autoridade eclesiástica maior dentro do mundo eclesiástico, a igreja é o pastor. Então Deus ele otorgou essa autoridade ao pastor, e o pastor dividiu com a igreja, louvado seja Deus, esse trabalho. Como hoje eu fui oficializado a pregar essa noite, como outros irmãos também já foram, já tiveram o ofício, o trabalho, que também está ministrando a palavra de Deus. Então cada um tem o seu dia, o seu momento e a sua hora. Deus, irmão, ele usa cada um no seu momento, na sua simplicidade e na sua fé, porque é necessário que tenha fé e paciência, para que depois que tiver feito a vontade de Deus, Deus haja ao nosso favor. Assim diz a carta de Hebreus, no capítulo 10.
É necessário ter paciência em algumas coisas, para que Deus haja ao nosso favor. Paulo, ele foi um homem muito combatido na fé, mas ele em nenhum momento ele desfaleceu, porque ele foi chamado por Jesus, teve um encontro em Damasco. Paulo, ele levava carta para oprimir o povo de Deus, e ele teve um encontro maravilhoso. Diz a Bíblia que ele, levando as cartas, teve aquele brilho, aquele encontro, o resplendor da glória de Jesus, e ele ficou cego por 3 dias, e via aquela claridade. Jesus disse para ele: Paulo, duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Agrilhão naquele tempo era um ferrão que usava para tanger os animais, os bois, uma ponta aguda. Então Jesus disse para Paulo que ele estava combatendo contra o agrilhão, que era ele, louvado seja Deus. E ali, Paulo, que levava a carta em mão, mas a maior carta estava dentro do coração dele, louvado seja Deus. A maior carta de Paulo estava dentro de sua mente, do seu coração. Quando ele teve esse encontro, ele foi até Ananias orou, e ali ele voltou a enxergar e fazer a obra de Deus, louvado seja Deus. Escreveu as maiores cartas. Ele ia com carta para oprimir o povo de Deus, e de repente a sua história mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por vários inimigos. De uma tal maneira, irmão, dele ter que trabalhar para seu sustento, pois a igreja de Corinto, para não ser pesado com eles, ele achou melhor ser trabalhador, investir, trabalhando em tenda, para que os irmãos não viessem em nenhum momento trazer em mente que ele era aquilo, que ele era aquele outro. Então ele achou melhor fazer tenda, trabalhar para ter o seu sustento. Mas Paulo também foi sustentado por várias igrejas que sustentaram ele, mas na igreja de Corinto, em específico, ele não achou digno de ser sustentado por eles. Por isso que ele trabalhou, usava seus aventais, trabalhando com um ofício autorizado para fazer aquilo. Então cada um de nós, em determinado momento, somos autorizados por Deus a fazer determinados trabalhos. Então é maravilhoso. De repente Paulo, de opressor, se tornou ser oprimido. Porque ninguém entendia como é que uma pessoa que de repente era contra os princípios do Evangelho se tornou um defensor do Evangelho. E Deus, irmão, ele mostra que ele pega quem não é e faz ser, porque ele usa quem ele quer, no momento que ele quer e no tempo que ele quer. Então é maravilhoso. A graça nos dá isso. É algo imerecível, que eu não mereço, nem você merece, mas Deus nos outorga. Deus nos dá esse direito, sem nenhum mérito, sem nem merecer, mas Deus nos capacita para viver momentos extraordinários na sua presença. Paulo ele foi capacitado, os apóstolos foi capacitado, os discípulos, os apóstolos foram capacitados a viver momentos único, que a Bíblia não narra em outro canto, como esse da sombra de Pedro e Malpeno de Salomão. A Bíblia não narra em outro canto, apenas o escritor de Atos escreveu isso. E essa passagem também dos aventais não está narrado em nenhum outro contexto bíblico, apenas está aqui. Mas se não sirva como regra, mas que Deus usa o que Ele quer no momento que Ele quer. Amém? Vocês estão entendendo? Deixa para o Senhor com alegria.
ter um relacionamento. E dentro desse relacionamento, tem uma profundidade na unidade do Espírito Santo. Deus ele não gosta de conformalizado. Se a pessoa ter algo que seja formal, ele não gosta de formalidade. E sim nos chamou para uma intimidade com seu Filho e seu Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando os amados irmãos. Que a igreja esteja sempre nesse propósito, nesse pensamento, que Deus nos usa como Ele quer e no momento oportuno, como Ele quer. Amém? Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração para me estar compartilhando nessa noite com os irmãos para a glória e louvor do seu santo e eterno. Glória a Deus, louvado seja Deus. Para aplaudir com alegria.